Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 30 de março de 2023, uma terça-feira, não, desculpe, uma quinta-feira, 37º dia na quaresma, 10 dias para a Páscoa. Próximo domingo é o domingo de Ramos, o sexto domingo na Páscoa, na verdade. É tratado como domingo de Ramos, que Jesus, lembrando o dia que Jesus então entrou em Jerusalém, meio que por um portão para, digamos assim, os servos, né, os pobres, e simples, como ele era, com uma mula emprestada, e seu filhote, não separou o filhote da mãe, mas não tem por que achar que foi em domingo, tá? Mas o domingo de Ramos foi adaptado para o domingo para que no culto e na missa se lembrasse dessa entrada sutil, pobre, em Jerusalém, mas uma vigorosa entrada, porque recebida pelos pobres. É uma quinta-feira, não terça. Quinta, então, sexta, sábado, domingo. 3 dias antes de uma semana para a Páscoa. 10 dias antes da Páscoa. Que lembra sempre a Páscoa judaica, a libertação dos escravos. A Páscoa cristã está ligada à ressurreição à libertação dos escravos pobres, injustiçados, explorados, oprimidos, e com o conflito que a elite religiosa e política e econômica de Israel tenta resolver crucificando a Jesus, mas a vida vence a morte. O amor vence o desamor. A justiça vence a opressão. E o título que eu dou para estas senhas e a reflexão que trazem é: existem os momentos bons, mas também os momentos difíceis. Eu diria até cruéis, como a crucificação. Se alguém acha que os autores da Bíblia, os profetas, Jesus, os discípulos, os apóstolos, tinham uma vida maravilhosa, não. A Bíblia diz que Jesus veio como ser humano. Portanto, todas as coisas que acontecem com o ser humano aconteceram com os profetas, com os discípulos, com os apóstolos e com Jesus. A crueldade. Jesus, sim, ele ficou angustiado, chorou diante daquele conflito que estava se encaminhando para a sua morte. Isso aconteceu com muitos profetas. Como o próprio Jesus disse: "Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas." Por que os profetas? Porque eles falam da injustiça, inclusive religiosa. Existem os momentos bons, mas também os momentos difíceis, para cada um de nós, para todas as outras pessoas. Lembre-se disso. Tenha a quaresma como ensaio para ver as pessoas assim. Como a verdade é. Momentos bons, momentos difíceis, até cruéis. A quaresma como ensaio. Pense nisso não somente em você, pense nos outros. Às vezes você está num bom momento, acha que é um bom momento,
mas o outro está passando por um momento terrível, quem sabe? E o que você pode fazer em amor? O primeiro versículo para este dia 30, quinta-feira, vem de Eclesiastes, livro dos Eclesiastes, do Eclesiastes, que é uma espécie de assim coleção de pequenos conselhos, ou pequenas observações. Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós somos seres humanos e vivemos no tempo. E tem um tempo, o tempo traz os seus detalhes, as suas circunstâncias. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 31. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que agora subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Filho com F maiúsculo, homem com H maiúsculo, para dizer, era o que ele se identificava, como ser humano. E ao mesmo tempo Deus, tá? Ou enviado de Deus. E ele disse, olha, nós estamos nos encaminhando por um conflito sério, muito sério. A oração é escrita por duas pessoas, Paulo Nilsson, com 2 S's, e Carl Ludwig Voss. Carl Ludwig Voss. Subimos para Jerusalém em tempos de sofrido amor. E vemos como uma pessoa morre por todos e por todas para preparar-nos lugar. Que lugar é esse? O reino de Deus. Deixe de ser egoísta e pensar em céu, onde você vai estar com anjinhos. O lugar é o reino de Deus. E lá ele nos prepara um lugar. Nos prepara. Não é para você. É para os escolhidos de Deus. Aliás, falando em Deus, hoje eu acho que eu vou fazer uma gravação sobre o nome de Deus, a rainha dos céus e o terraplanismo. Tratar um pouquinho isso historicamente, reflexivamente, principalmente para aumentar, botar o pé no chão nesse negócio de se Deus, qual é o nome de Deus, por que é assim, e por que isso não nega as ciências, ou como tratar isso mais racionalmente. A primeira leitura para este dia vem de Jeremias, capítulo 15, versículos 15 a 21. Um profeta bem antigo, do norte de Israel. Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim e vem em meu auxílio, e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, de tão, assim, faminto por ti. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem.
nunca festejei com eles. Aqueles que se divertem à toa, né? Ele fala muito dos reis que tomam vinho enquanto o povo passa fome. Sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Ele está muito angustiado com o pecado do povo de Israel. Assim resolveu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Disse para Jeremias: deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Não faça o que eles fazem. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Dá para pensar aqui em Jesus, né? Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Os poderosos são violentos, né? Eles querem eliminar aqueles que os denunciam. E o segundo texto vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, 36 a 45. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto olho e orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Pois chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Pense, momentos bons e momentos difíceis para cristãos ou não. Porque há um inimigo bem pior que o sono, é o desamor. Um bom dia, um abração.